Olá galera, aqui quem fala é Rodrigo Lima no canal Na Trincheira das Ideias. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre o tema educação, especificamente sobre a nomeação, ou melhor, a indicação do novo ministro da Educação que vai assumir no dia 1º de janeiro, quando se inicia o governo de Jair Bolsonaro. Durante essa semana foi um dos grandes temas pautados pela mídia, a indicação do senhor Ricardo Vélez Rodrigues, um colombiano naturalizado brasileiro, professor de filosofia e professor emérito da Escola do Exército. Se aventou o nome do Mozart Neves, que é ligado ao Instituto Ayrton Senna, havia sondagens em relação ao nome da Viviane Senna, irmã do Ayrton Senna, do piloto falecido Ayrton Senna, que ela poderia ser um nome, isso não foi para frente, aí se colocou o nome do Mozart Neves. Houve uma forte reação de setores extremamente conservadores, principalmente ligados à igreja evangélica, à bancada evangélica no parlamento e os parlamentares eleitos aí que vão assumir no ano que vem. E o Bolsonaro recuou e acabou indicando o nome do Ricardo Vélez Rodrigues, que já vem dando algumas entrevistas, vem repercutindo bastante durante essa semana e certamente vai ser uma pauta aí para os próximos meses, com certeza. Então, antes da gente continuar o nosso tema, o nosso bate-papo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você curta esse vídeo e que você compartilhe com o maior número de pessoas nas suas redes, enfim, para que a gente possa continuar e divulgando e manifestando as nossas opiniões e que ela chegue para o maior número de pessoas. Bom, para a gente entender a indicação do Ricardo Vélez Rodrigues e para a gente entender um pouco quais são os desdobramentos dessa decisão, eu acho que é importante a gente pautar o que o governo Bolsonaro, ou o que nós podemos esperar do governo Bolsonaro em relação à educação. Para isso eu vou trazer alguns pontos do programa de governo dele, algumas questões que vêm sendo levantadas, e também para a gente analisar esse contexto, eu vou trazer uma contribuição muito interessante de um teórico da educação, um pensador vivo ainda, um estadunidense chamado Michael Apple. Ele tem uma série de obras traduzidas para o português, onde ele trabalha sobre a questão de currículo, sociologia do currículo, pensada a partir da construção do currículo, de como os grupos sociais entram em conflito, disputam a construção do currículo nas escolas, e também ele faz uma série de análises sobre as disputas sociais mais amplas e os reflexos disso na educação. E ele tem um texto que está nesse livrinho aqui, que é um livrinho chamado Sociologia da Educação, do Alberto Tozzi Rodrigues, e o Alberto Tozzi Rodrigues traz no seu livro um capítulo onde ele coloca um artigo do Michael Apple, que é chamado A Educação e os Novos Blocos Hegemônicos. Esse texto é de 1998, então eu vou trazer algumas contribuições muito interessantes e, olha, é um texto muito atual. Ele cai como uma luva para a gente entender o contexto brasileiro e para entender os rumos da educação e o que está em disputa na educação no Brasil no dia de hoje. Bom, vamos começar pela questão das ideias e propostas do Bolsonaro com relação à educação. Há uma certa dúvida, ou uma certa tentativa, principalmente de alguns setores da mídia, de alguns comentaristas políticos e analistas políticos, inclusive de membros da equipe do próprio Bolsonaro. Eu poderia citar aqui o Sérgio Moro, que quando assumiu ali a indicação, quando aceitou a indicação para ser o ministro da Justiça e da Segurança do próximo ciclo político aí que se inicia em janeiro, ele disse que o Bolsonaro é um cara moderado, ou algumas análises políticas dizendo que o Bolsonaro vai ser controlado pelas instituições, enfim. Bom, primeiro que o Bolsonaro é uma figura que está na vida pública há 30 anos, como parlamentar, como deputado federal há 28 anos e mais a sua vida como vereador, quando ele foi eleito no Rio de Janeiro lá na década de 80 ainda. Então ele tem uma série de declarações, as posições políticas do Bolsonaro são muito claras, ainda que contraditórias muitas vezes, mas ele manifesta abertamente que tem que combater a esquerda, que tem que combater o marxismo. O grande problema da educação no Brasil é a suposta influência marxista. Ele é um apoiador aberto de escola sem partido, ele se posicionou nas eleições em relação a isso.
ele vê na perseguição política contra os professores um mecanismo de melhorar a educação no Brasil. Ele não toca em temas centrais, ele não toca como combater o analfabetismo, ele não tem proposta nenhuma para isso. Ele não tem uma proposta objetiva para as universidades públicas, ele não tem proposta para os institutos federais, ele não tem proposta sobre como combater a evasão no ensino médio, como combater, enfim, os problemas educacionais, a questão do salário dos professores. Quer dizer, não tem proposta concreta sobre nenhum desses temas, que são temas fundamentais quando a gente vai discutir educação no Brasil. O que ele coloca é o seguinte: olha, o Brasil investe muito, e realmente o Brasil tem um investimento alto em educação em comparação com países da OCDE, não é? O Brasil investe 6% do PIB em educação, enquanto a média dos países da OCDE é 5,5%, então está um pouco acima. Mas isso esconde uma série de questões que tem que ser levada em consideração, que a gente não vai explorar muito nesse vídeo. Mas o Brasil tem defasagens educacionais, tem demandas educacionais que não foram supridas até hoje, e que um grau de investimento mais alto se justifica, né? Porque você precisa investir mais para conseguir suprir essas demandas históricas da educação brasileira. Então o que o Bolsonaro diz é o seguinte, resumidamente: o Brasil investe muito em educação e os resultados são pífios, né? Quando se pega os indicadores do resultado dos estudantes brasileiros, né, no PISA ou em outras avaliações internacionais, quando se coloca o aproveitamento em matemática, né, em ciências, na própria interpretação na língua portuguesa, são resultados muito ruins. Então o que o Bolsonaro diz? Olha, o problema não é investimento. O problema é a ideologia do Paulo Freire, que tem que ser extirpada das escolas, porque isso acaba com a educação no Brasil, enfim. Bom, essa visão está externalizada, inclusive, no programa de governo dele. Quem já leu o programa de governo dele, eu recomendo que entre aí no Google, né, ou entre no site do Tribunal Superior Eleitoral, está lá o programa de governo, que na verdade é um PowerPoint mal elaborado, é um PowerPoint de quinta categoria. Um aluno de ensino médio, sem nenhum demérito aos alunos de ensino médio, muito pelo contrário, faz uma apresentação, uma organização que dá de 10 naquele PowerPoint lá do Jair Bolsonaro, nem de programa de governo dá para chamar aquilo lá. E quando ele fala de educação, além de ser evasivo, ele na verdade traduz muito das suas ideias ultraconservadoras com relação à educação. Então ele traz lá no seu programa de governo, por exemplo, a ideia de expurgar Paulo Freire das escolas públicas brasileiras. Como que se o Paulo Freire, um dos principais intelectuais, um dos principais pedagogos, um cara que é referenciado no mundo inteiro, traduzido em diversos idiomas, discutido e debatido no mundo inteiro, fosse o grande problema da educação no Brasil. Então você tirou Paulo Freire, bom, você resolve os problemas, o que é uma mentira, uma falácia do Bolsonaro. Ele já fala em alterar a Base Nacional Curricular Comum, então vai ter uma disputa em relação ao currículo aí muito tensa, muito forte, porque aí reside um dos temas centrais da pauta do Bolsonaro. E o Ricardo Vélez Rodrigues é um cara que já, né, nos seus pronunciamentos, nas suas manifestações aí, no seu blog, enfim, traz isso como eixo central, né? Combater o marxismo cultural, combater a ideologia marxista nas escolas, e essa é a pauta deles. Essa é a pauta do governo Bolsonaro. Então, já dá um desenho aí de que a gente vai ver um cenário muito grave com relação à perseguição política dentro das escolas. Inclusive, o Vélez Rodrigues falou que tem que se criar conselhos de ética, conselhos de uma espécie de tribunais, né, dentro das instituições escolares que vão julgar e vão avaliar o comportamento dos professores, dos alunos e dos professores. Então, nós vamos viver um cenário muito complicado. O Escola Sem Partido é um projeto que está avançando no Congresso, inclusive nessa semana que vem, nessa última semana de novembro, ele volta para a Comissão de Educação, muito provavelmente vai ser aprovado, porque a oposição já vem postergando e está chegando no seu limite dos recursos, das possibilidades de postergar. Isso vai para o Senado ainda, né? Mas nós tivemos um grande tema preocupante aí nessa semana também, porque o Toffoli, presidente da STF, disse que não vai entrar na pauta como estava previsto a discussão da constitucionalidade do Escola Sem Partido, né? Nós temos que relembrar que esse projeto já foi aprovado em Alagoas, alguns municípios também vêm aprovando, algumas câmaras de vereadores vêm aprovando o projeto, e isso está já no STF para ser
analisado enquanto a sua constitucionalidade ou não. Então, nós temos um problema muito grande aí pela frente, um desafio muito grande. Pois bem, então essa é a agenda do bolsonarismo. Essa é a agenda do futuro governo Bolsonaro, não é? Então, é uma pauta que vai cruzando alguns pontos importantes e a gente não pode esquecer que isso tudo se dá num contexto no qual nós já temos em vigência a reforma do ensino médio, nós não podemos esquecer que ela já foi aprovada, ela já está vigente, ela já está valendo, né? Desde 2017, desde fevereiro de 2017. Nós temos uma base nacional curricular comum que também vem sendo discutida entre aspas, né? Vai sendo imposta de goela abaixo, vai sendo imposta de qualquer jeito. A gente sabe que os professores, a comunidade escolar não está sendo ouvida, não foi ouvida em todo esse processo. Enfim, e tudo isso combina-se à Emenda Constitucional 95, que congela os investimentos nas áreas sociais, inclusive na educação, pelos próximos 20 anos. As universidades já estão estranguladas, as universidades públicas, os institutos federais também já vêm com graves problemas com relação ao seu financiamento. Enfim, esse cenário já está dado. Não podemos esquecer que Bolsonaro votou a favor do congelamento, votou a favor da reforma do ensino médio, então ele está alinhado a essa agenda. E aí nós podemos aqui voltar, né, para o nosso autor que vai nos ajudar a entender um pouco esse processo, Michael Apple, e ele escreveu em 1998 um texto muito interessante que, novamente, né, chama-se A Educação e os Novos Blocos Hegemônicos. O que ele estava apontando lá em 98? Vejam só, ele dizia que já naquela época, e no contexto americano, né, ele é um autor estadunidense, vive nos Estados Unidos, ele dizia que entramos num período de reacionarismo em educação. Veja só que interessante. E ele vai colocar também que nesse cenário existia e já estava se dando, no contexto americano, uma guinada conservadora, que ele chamava, né, naquela época, de restauração conservadora. E mais, ele dizia que esse movimento presente nos Estados Unidos poderia ser chamado também de uma modernização conservadora, ou seja, reformas, medidas que vão sendo adotadas no sentido de mudar o sistema educacional, de mudar o currículo, mas num viés conservador. E ele aponta que tem 4 grandes blocos, 4 grandes grupos que levam adiante esse projeto, que eles não necessariamente estão alinhados em todos os aspectos, mas que eles acabam se aliando estrategicamente para levar adiante os seus projetos. Quais são esses grupos? Veja só como é interessante. O primeiro grupo é o grupo chamado pelo Apple como o grupo dos neoliberais. Veja só como é interessante, porque o neoliberalismo ele vem marcando o Brasil, as políticas educacionais do Brasil, desde os anos 90, com a redução da presença do Estado, com uma violenta adesão, uma violenta presença da iniciativa privada e da mercantilização da educação. A gente pode ver no ensino superior o avanço das instituições privadas sobre as matrículas e sobre a oferta de vagas no ensino superior. A gente vê a própria reforma do ensino médio, que em grande medida é um campo que a iniciativa privada ainda não conseguiu explorar na dimensão que ela gostaria, o que ela quer e agora ela pode. É só a gente ver em relação aos itinerários formativos que estão na reforma do ensino médio, as possibilidades que os grupos privados têm para vender pacotes, para vender cursos à distância, abertura da modalidade à distância para o ensino médio. Então tem um nicho de mercado aí que a iniciativa privada vem para abocanhar com força total. E a gente tem também no Brasil uma grande crise da educação pública por uma série de fatores, não é? É a precarização do ensino, é a destruturação da escola pública, é a precariedade total da carreira dos professores, é um salário que é indigno para a imensa maioria dos professores no Brasil e que a população, em sua grande medida, eu acho que junho de 2013 foi uma grande demonstração da insatisfação popular em relação a essa questão e essa insatisfação ela foi capturada, ela foi cooptada
pelos segmentos mais à direita, pelos segmentos neoliberais, pelos segmentos mais conservadores, que utilizaram dessa indignação popular para dizer o seguinte: olha, o Estado não dá conta disso, nós temos que colocar iniciativa privada para gerenciar isso aí, não é? E não no sentido de mais investimentos, de uma melhoria na educação pública, na democratização do acesso, na democratização inclusive das próprias instituições, com as eleições para diretores, para reitores, enfim. Então, houve uma captura e o neoliberalismo vem pautando isso, né? A reforma do ensino médio é uma referência nesse sentido. A gente vê também a presença muito grande, a gente viu, né, como essa discussão para a indicação do ministro da Educação, uma das figuras que mais foram comentadas foi a Viviane Sena, que está ligada ao Instituto Ayrton Senna. Nós temos vários institutos hoje, se você entrar na página da Base Nacional Curricular Comum, a gente tem lá Instituto Natura, Instituto Roberto Marinho, temos uma série de instituições ligadas, né, à iniciativa privada que estão metendo seu pitaco lá na educação, estão metendo seu bedelho lá na educação, enquanto sindicatos, movimento estudantil são totalmente ignorados. E no governo Bolsonaro, nós não podemos ter nenhum tipo de ilusão, movimento sindical, movimento organizado dos professores, movimento estudantil não serão levados em consideração, não serão ouvidos. A nossa luta vai ter que ser num outro patamar, porque a luta institucional vai estar muito complicada, vai estar muito travada nesse próximo ciclo. Então esse é um primeiro movimento, é um primeiro grupo. Um outro grupo importante desses grupos desses blocos que vão formar essas posições conservadoras dentro do contexto atual, segundo a Apple, é o grupo dos neoconservadores, o movimento neoconservador, ou seja, são correntes que defendem um retorno, não é, a um passado onde a educação funcionava, onde os valores da pátria, onde os valores morais eram respeitados, e é um grupo que defende uma intervenção do Estado na educação, uma intervenção forte do Estado na educação. E eu diria que o movimento Escola Sem Partido vai muito nessa linha, né, trazendo para a realidade brasileira, porque o Escola Sem Partido ele pauta uma legislação, não é, que censura o professor, que obriga o professor a seguir certos métodos de ensino, ou seja, é uma imposição, não é? Então, o movimento Escola Sem Partido está muito nessa conotação. O próprio ministro da Educação, o novo ministro, né, o ministro indicado, remeteu à ditadura de 64, o golpe de 64, como algo a ser comemorado, algo a ser lembrado. Então, nós vamos ter uma disputa dentro do currículo muito forte, inclusive em relação a uma releitura histórica, um revisionismo histórico, tentando trazer, não é, uma narrativa favorável à ditadura, favorável aos valores da família tradicional brasileira, do que eles consideram como família tradicional, dos valores cristãos, enfim, para dentro do currículo. Então esse movimento neoconservador, ele vem muito nessa corrente. E ele se aproxima, em certa medida, de um outro movimento, que é o chamado do populismo autoritário, que o Apple vai dizer que é um movimento muito ligado à chamada direita cristã, que pauta aí sim dentro do currículo, vai pautar dentro das escolas essa linha, não é, de combater qualquer movimentação, qualquer discussão que confronte princípios religiosos. Então, a questão do criacionismo vai ganhar força nesses próximos anos, grupos querendo que seja ensinado o criacionismo, inclusive que não seja ensinado o evolucionismo dentro das escolas. A questão da chamada ideologia de gênero, que é uma bobagem esse termo, isso simplesmente não existe, mas a questão de gênero vai ser muito atacada dentro das escolas. Inclusive, eu não excluo uma possibilidade muito provável de que nós tenhamos aí vigílias ou grupos de evangélicos ou de setores ligados, inclusive à própria Igreja Católica, policiando, monitorando as escolas, vendo o que está sendo discutido, se tem cartaz sobre questão de gênero, enfim. Então esse é um terceiro campo dentro desses blocos conservadores, né, esses blocos que estão... tem certas divergências em alguns aspectos, mas que se unificam e que muito provavelmente estarão unificados, estão já unificados para esse futuro governo Bolsonaro. Então é o movimento dos neoliberais, né, fazendo uma pequena revisão, o movimento dos neoconservadores
e o movimento dos populistas autoritários, que o Apple coloca, né, traduzindo aí como a direita cristã, né, aqueles que integram a direita cristã. E o quarto e último grupo é a nova classe média profissional, que seria um segmento, não é, na composição de classe dentro da sociedade capitalista, detentora de um conhecimento mais especializado, detentora de alguns postos mais privilegiados na estrutura de Estado ou na própria estrutura do mercado, das empresas, enfim, e que, por ter um conhecimento técnico, por ter um certo controle dos mecanismos de acesso às profissões e à própria classe média da qual eles fazem parte, acabam tendo uma preocupação tanto em relação à sua manutenção nessas posições, quanto do ascenso dos seus filhos, enfim, dos seus descendentes para essas posições no futuro. Então essa nova classe média profissional também acaba compondo um conjunto de forças que vão formar essa espécie de coalizão conservadora, de bloco conservador, né? Neoliberais, neoconservadores, populistas autoritários, com esse recorte da direita cristã e essa nova classe média profissional. Em grande medida é o que se reflete no governo, é o que vai se refletir no governo Bolsonaro. Porque se no governo do PT a gente poderia analisar aí uma contradição, né, o lulismo enquanto um espaço de contradições, de tentativa de composição entre interesses do capital, entre interesses da classe trabalhadora, então havia lá dentro do MEC influência do mercado, influência das grandes empresas educacionais, mas também tinha alguma entrada dos sindicatos, né, de especialistas ligados à luta, pela educação pública, gratuita, enfim. Isso no governo Temer já foi eliminado, mas o governo Temer ele dá uma ênfase maior para os neoliberais, né, para essa agenda neoliberal. Então ele avança muito rapidamente com a reforma do ensino médio, com a emenda constitucional 95, então ele tem essa pauta muito clara. Agora o governo Temer ele titubeou em relação a esses movimentos neoconservadores. O Temer não abraçou com tanta força, ou não se manifestou sobre escola sem partido. Enfim, até o próprio Mendonça Filho, que foi o ministro de Educação do Temer, não entrou muito no tema, até se colocou contra. E agora o governo Bolsonaro ele acaba casando esses grupos, que é o pior cenário possível para quem luta por uma educação pública, para quem luta por uma educação democrática, para quem luta por investimento na educação, porque ele combina os interesses desses setores neoliberais que vão levar adiante essa reforma do ensino médio, que vão levar adiante uma estruturação na educação pública no Brasil, obviamente buscando os interesses, né, desses grupos de mercantilização da educação, combina com o movimento neoconservador, como escola sem partido, que visa exatamente, ou como essa ascensão, não é, de uma tentativa de revisão da história, de ataque pesado contra qualquer pensamento crítico dentro da escola, com uma intervenção do Estado muito forte. Então eles vão se combinando, apesar de serem muitas vezes contraditórios, né? Porque o neoliberal quer uma menor presença do Estado, mas esses movimentos querem uma intervenção do Estado forte em relação a controle, a um autoritarismo dentro das escolas. Um terceiro movimento que é esse populismo autoritário, que é essa direita cristã, que entra com força também. A gente vê que a bancada evangélica foi quem deu praticamente a última palavra com relação ao ministro, a indicação do ministro do governo Bolsonaro. E esses setores médios, que o Apple cita aqui também como setores que, preocupados em manter a sua posição social, preocupados em manter o controle das profissões de entrada nesse mundo profissional e também preocupados com a mobilidade social e manutenção dos seus filhos, das novas gerações dentro desse corpo, desse contexto de classe, também acabam se associando com esses grupos. Então, são as bases que elegeram Bolsonaro, essas bases estão dentro do projeto de educação do Bolsonaro e eles vão se cruzar nas políticas que o MEC vai estabelecer a partir de janeiro. É um cenário muito difícil, é um cenário extremamente complicado para quem luta pela educação, para os lutadores sociais, para quem está no sindicato, para quem está no movimento estudantil. Nós vamos enfrentar tempos muito difíceis. Agora, nós temos que estar organizados e mobilizados. Eu não tenho fórmula pronta aqui, essa ideia é mais da gente trazer um diagnóstico, trazer alguns elementos para a gente poder pensar, e eu acho que nós temos que nos voltar
para as nossas bases, para onde a gente atua profissionalmente, onde a gente atua educacionalmente, e discutir muito porque ler muito, ir para os teóricos da educação, ler, discutir, debater, para pensar estratégias de resistência e estratégias de avançar, não é? Na medida do possível. Acho que avançar nesse contexto até é uma palavra um pouco ilusória, um pouco utópica, né? Mas de avançar, sim, na construção e na organização dos trabalhadores em educação, dos estudantes, da comunidade educacional, porque o cenário é bastante complexo e bastante difícil. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por terem acompanhado todo o vídeo. Voltaremos com outros temas na sequência. Até mais. Tchau, tchau.